Tem que desligar isso aqui, Bruno? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler dos versículos 14 a 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, de 14 a 17. Antes eu vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor fale conosco, que seja uma noite onde a gente possa entender o que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Abençoe-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Amém. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele começa com uma ideia que cativa a nossa percepção, que cativa o nosso desejo. Porque ele usa uma expressão que a gente gosta. A expressão que Paulo usa é triunfo. Mas, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Muito interessante. A pergunta é: que triunfo é esse que a gente é conduzido? Que triunfo que é esse? E aí o texto responde. O texto está falando que nós somos conduzidos a um triunfo de manifestar o aroma de Deus ser conhecido. Olha que legal. Nós somos conduzidos a um triunfo. E qual é o triunfo? De manifestar o conhecimento, o aroma do seu conhecimento. Olha que interessante para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Veja só, triunfo não é sermos triunfalistas. Nessa ideia de que a gente tem que vencer nessa vida e de que a gente tem que ter tudo de melhor que essa terra tem para nos dar. É um discurso diferente do que a gente geralmente está acostumado a ouvir? É um discurso diferente. E talvez seja por isso que a gente confunde muito a ideia de ser de triunfar nessa terra. Porque o que Paulo está dizendo aqui não carrega essa ideia de sermos triunfantes em termos tudo o que o mundo tem para dar para nós aqui, da gente ganhar, da gente conquistar. O texto não está falando nisso. O triunfo é manifestar o aroma. O triunfo do cristão é ser perfume. É poético, né? O triunfo do cristão é a gente ser perfume. E ele fala isso no versículo 15, quando ele diz: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo. Olha que legal. Você já parou para pensar que, independentemente dos seus erros, ou até mesmo dos seus acertos, ou do modo como você se vê, se você está em Jesus, você já parou para pensar que quando Deus cheira você, tem um bom perfume? Vila, mas eu realmente não dou conta disso. De fato, você não cheira bem. Eu não cheiro bem. Mas o perfume que chega até Deus não é o seu. Você foi coberto pelo perfume
de Jesus. E quando Deus cheira você, não é o seu cheiro. É o cheiro do Filho dele em mim e em você. Isso é muito forte. Esse é o nosso triunfo. O triunfo de Deus olhar para nós, nos pegar, e quando Ele nos cheira, ou quando Ele nos vê, Ele vê sobre nós a imagem do seu Filho. Isso é misericórdia. Isso é ser salvo. E notem que Paulo está dizendo que quando Deus nos cheira, né, isso reverbera no mundo. Porque ele está dizendo que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, e ele fala também onde nós também somos esse tipo de perfume, esse aroma. Ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo no contexto da igreja. Então, aqui, entre nós precisamos evidenciar o perfume de Jesus. Eu quero ser o perfume de Jesus na vida de vocês e eu preciso que vocês exalem o perfume de Jesus sobre a minha vida. A gente precisa disso aqui. Porque se nós não formos o bom perfume de Jesus aqui, não há igreja, não há comunidade, não existe. E ele está dizendo que também a gente tem que ser o bom perfume de Cristo no contexto de pessoas que estão fora daqui. Olha o que diz o versículo 15. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Veja, ser o bom perfume de Cristo não é a gente assumir esse lugar apenas no trabalho com pessoas que não conhecem o Evangelho e que vivem de um modo diferente. Ser perfume de Jesus também é aqui dentro do contexto da igreja. E vou dizer uma coisa para você, se existe um lugar onde a gente também tem que ser o bom perfume de Cristo, é na igreja. Porque, lamentavelmente, às vezes esse lugar que é para exalar o perfume de Cristo, a gente tem exalado o fosso do nosso coração. A gente tem sido preconceituoso, a gente tem matado pessoas no nosso coração, a gente tem julgado pessoas, a gente afasta pessoas do evangelho dentro da igreja, a gente enterra pessoas por conta dos pecados dela, então a gente vai e enterra elas vivas. O bom perfume de Cristo não é apenas ser e exercer essa responsabilidade lá fora. É exercer essa responsabilidade aqui dentro. Existe uma responsabilidade dupla. E a gente não pode abandonar nenhum e nenhum outro. Então, o nosso triunfo é a gente ser o perfume de Jesus. Você concorda com isso? Sim? Ok. Mas eu tenho então uma pergunta para fazer para você. A pergunta é, o que é ser perfume? Porque se tem uma coisa, quando a gente vem para esse lugar, ou quando a gente vai para qualquer outro lugar, a gente pega um perfuminho lá, a gente espirra e a gente sai. O que é ser perfume? E eu fiz uma pesquisa sobre o processo da elaboração do perfume. E dentre todos os processos, são vários processos, eles misturam uma folha, eles pegam uma flor e às vezes com outros elementos químicos e forma aquilo que você tem aí na sua pele agora. Espero eu, né? Que esteja aqui cheirosinho e cheirosinha. Mas dentre o processo, existe uma parte do processo que me chamou a atenção, que é chamado de maceração. Sabe o que é o processo de maceração? A flor que é colhida, ela é limpa, ela é colocada num líquido, e nesse líquido é derramado sobre a flor um solvente, como se fosse um álcool, como se fosse um tipo de óleo. E nesse processo de maceração, onde a flor
recebe esse solvente, esse ácido, que tira dela todos os componentes aromáticos dela, o que esse solvente faz? Tira esses componentes aromáticos da flor e esses componentes vão se dissolver no líquido. E aí eles pegam esse líquido, reservam, colocam mais alguns ingredientes químicos. Shazam. Temos o perfume. A pergunta que a gente tem que fazer para esse processo de maceração é simples. Quando a flor cai nesse recipiente e cai sobre ela o solvente, o que acontece com a flor? Yes. A flor morre. Jesus é o perfume de Deus. Porque ele foi macerado. Caiu solvente sobre Jesus, chamado nossos pecados. E quando esse solvente caiu sobre ele, ele exalou para Deus e para o mundo o seu perfume. Mas esse processo não aconteceu apenas com Jesus. Esse processo também acontece comigo e com você. Porque só há o bom perfume de Cristo em mim e em você se a gente for macerado. Só vai haver o bom perfume em mim e em você se a gente for macerado aqui e nós morrermos. Lembre-se daquilo que Jesus disse. Quem tomar a sua cruz e me seguir. Lembre-se o que Jesus falou. Quem quiser poupar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, encontrá-la-á. Na vida, o processo de maceração é quando eu e você somos jogados nos solventes que nos corroem. E olha, a gente poderia aqui passar a noite compartilhando dos solventes que caem sobre a nossa vida. Esse recipiente de dor e de morte que tira de nós todas as propriedades de vida. E é só quando a gente entra nesse lugar. É só quando nós somos postos, colocados nesse lugar de dor e de morte, que a gente então vai começar a perceber e a gente vai começar a observar se o que nós somos ou se aquilo que nós temos em nós é o bom perfume de Cristo ou é uma amostra grátis bem falsificada. Só tem um jeito para evidenciarmos e para sabermos se o que há em nós é o bom perfume de Cristo. Os solventes da vida. E sermos macerados nesse processo. Porque assim como as flores, elas são maceradas para se extrair delas as essências importantes para que nós tenhamos a fragrância do perfume, essa metáfora ensina muita coisa preciosa para nós. Essa metáfora nos ensina que quando a gente segue a Jesus e quando a gente está com Jesus, as nossas vidas também serão transformadas à medida em que nós liberarmos este aroma agradável, que é o perfume de Jesus.
Mas a gente só vai fazer isso se a gente for macerado. Eu sei que não é uma boa, talvez uma boa notícia que você gostaria que você... Talvez eu sei que essa não seja uma notícia tão agradável, mas é assim que o perfume de Jesus exala em nós. Quando a gente morre. Quando você morre para a justiça própria. E você abre mão da vingança. E você trata com misericórdia quem lhe feriu. O bom perfume de Cristo exala. Quando você enfrenta problemas difíceis na sua vida, porque alguém lhe causou um problema, ou porque algo, um solvente de ácido, um ácido da vida caiu em cima de você e você não responde a isso com ódio, então o bom perfume exala de você. Sabe o que é mais também interessante nessa história da gente exalar o bom perfume de Cristo? É que o texto diz que o bom perfume de Cristo não agrada a todos. É óbvio, né? É óbvio. Porque, olha o que diz o versículo 16. Ele diz assim, para estes, ou seja, para aqueles que ele está falando, para estes, é o que ele tá, o pessoal que ele está falando no versículo 15 e que está mais distante, né? Então, para estes quem? Entre aqueles que estão sendo salvos, como aqueles que estão perecendo. Então, estes, ou seja, os que estão perto, né? Me perdoe aqui no erro do português, estes são para esses que estão mais perto do texto que ele está falando, então ele está se referindo aos que estão perecendo. Então, para esses que estão perecendo, para essa galera que você olha e diz assim, puxa, esse pessoal está vivendo de um jeito que não agrada a Jesus, que não agrada a Deus, e esse pessoal está indo por um caminho que é abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo, ok? Pois é. Para essas pessoas, quando você exala o bom perfume de Cristo para elas, quando você se humilha, quando você aceita o ônus, quando você abraça os solventes da vida que caem sobre você com força, com ímpeto e com dor, e você exala o bom perfume de Cristo para o mundo, para essas pessoas, eles vão dizer que esse cheiro é cheiro de morte. É isso mesmo. Eles vão olhar para você e dizer assim, ei, deixa de ser besta. Ei, fizeram isso para você, não, você tem que retribuir. Aí você diz assim, não, mas eu não vou fazer isso porque Jesus não me ensinou. Eles vão sentir esse cheiro como cheiro de morte. Eles vão dizer, olha, você está morrendo. E aí a gente tem que dizer assim, é verdade, eu já morri. Eu já morri. É ilógico para quem não anda com Jesus evidenciar o bom perfume de Cristo. Porque para o pessoal que não entende o Evangelho, você morrer para si e deixar que o perfume de Cristo exale não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Para que o aroma de Jesus seja exalado através de nós com bondade, com perdão, com misericórdia e etc., a gente precisa abraçar o processo de maceração. E para o mundo, isso não faz o menor sentido. Quem não compreende isso, vê esse cheiro como cheiro de morte. Porque o ser o perfume de Cristo é você evidenciar para o mundo o conhecimento de Deus, como ele está dizendo aqui no versículo 14. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Quando a gente mostra o conhecimento de Deus com as nossas posturas,
Quando a gente mostra para o mundo o conhecimento de Deus, agindo como Jesus, essas pessoas vão nos chamar de loucos, de doentes, de qualquer outra coisa. Porque não faz sentido. Mas para quem luta todos os dias, para abraçar o processo de ser macerado na vida e evidencia isso para quem entende o Evangelho, então quem entende o Evangelho vai sentir esse cheiro como um cheiro de vida. E é para isso que a gente também vive como igreja, como comunidade. Sabe por quê? Porque quando você passar por alguma situação difícil e você aqui testemunhar que mesmo no momento difícil você evidencia o perfume de Cristo, eu sou desafiado a exalar o mesmo perfume que você. Quando eu enfrentar os solventes e quando eu enfrentar o processo de maceração na minha vida. A gente está aqui hoje não é apenas para a gente glorificar Jesus. A gente está aqui hoje para se fortalecer um ao outro. Para dizer, olha, você está sendo macerado, ok? Permita-se ser macerado e deixe que o perfume de Jesus exale de você. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Assim, quando eu estudei ele, para trazer essa reflexão de hoje, eu achei interessante como ele termina o versículo 16. Ele termina com uma pergunta. E quem está preparado para essas coisas? E eu reverbero hoje a pergunta do Paulo para a igreja Encontro. Alguém aqui está preparado para essas coisas? Porque se você se diz seguidor de Jesus, mas você me responder negativamente, você precisa então aprender do Evangelho que esse é o nosso triunfo. É enfrentarmos os solventes da vida. É enfrentarmos o processo de maceração. E deixar que o mundo conheça a Deus, exalando para o mundo o perfume de Jesus à medida que a gente é macerado. Alguém aqui está preparado para essas coisas? E sabe o que eu acho mais interessante? É que hoje a gente vai celebrar a ceia. A gente celebra aquele que foi macerado e que deu a nós o seu bom perfume. A gente está aqui hoje com a mesa, vou até tirar a mesinha daqui. Puder me ajudar aqui, por favor? Chega para frente. A gente está aqui hoje com a mesa daquele que foi macerado e foi moído por nós e se fez o perfume na nossa vida. Nos banhou com a sua vida, nos banhou com o seu perfume. E quando a gente participa desse momento, a gente também está dizendo duas coisas. Primeira, Jesus, o Senhor é o bom perfume do Pai sobre mim. Mas a segunda coisa a gente está dizendo, assim como o Senhor foi o bom perfume em mim, eu também quero evidenciar o teu perfume ao mundo e às pessoas. Eu quero convidar você para vir aqui à mesa,
para a gente participar desse momento, para que você diga: Jesus, me faz levar no mundo o teu aroma, o aroma do teu conhecimento. Venha, vamos chegar aqui na mesa. Depois eu queria pedir que você orasse pela minha mãe, porque o câncer apareceu no pulmão agora. Eu queria muito que você, então, pegasse esse cálice, o pão, e que nós juntos pudéssemos celebrar, pudéssemos viver juntos esse processo. Pode chegar aqui, não precisa ficar longe da mesa, não. A mesa é nossa. Vamos juntos partilhar, comer o pão e beber o cálice. Vem cá, Bruno. Podem comer e beber. Vamos dar as mãos? Bruno, você pode orar para a gente, por favor? Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor que trouxe um bom perfume a nós, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, porque nós somos indignos, Pai. Verdade. Nós não somos capazes, Pai, de exalar perfume bom a ninguém, Senhor. É verdade. Graças à tua misericórdia, Pai, que nos alcançou, Pai. A tua graça, Senhor, dia Obrigado. após dia, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, Obrigado. a exalar o bom perfume diariamente, Pai. Obrigado. Na nossa casa, Senhor, no trabalho, Pai. Aqui na igreja, Pai, que nós possamos, Senhor, ser o bom perfume uns aos outros. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque, mesmo nos solventes da vida que caem sobre nós, a gente pode ter a esperança de que a tua vida exala de nós. Eu oro por esta igreja, por cada um que enfrenta de momentos difíceis, por cada um que enfrenta esses solventes, esses processos de maceração. Lembro da mãe da Patrícia, que tem enfrentado um câncer tão difícil, que mesmo sendo macerada, o bom perfume do Senhor exale dela agora. Dela, de mim e de cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, ainda que macerados, mas evidenciando o perfume do Senhor no mundo. Hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.